Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direita a Volver Opinião e fazer um vídeo hoje sobre o que podemos fazer para resgatar o Brasil, né? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir a vocês que dessem o like, se inscrevessem no canal, ativem o sininho para ser avisado dos vídeos, comentem, compartilhem, ajudar nosso canal a crescer e ter mais penetração. Buscar aquele indeciso, buscar aquele brasileiro que perdeu a esperança ou está com medo. O medo é realmente uma sensação que eu acho que todo mundo tem que ter mesmo nesse momento. Face a essa ditadura que foi instituída no Brasil, ainda no governo Bolsonaro, não por culpa dele, pela toga, né? E pela covardia do legislativo, como bem disse o Emílio Zurita, que só se une para votar os próprios aumentos de salário, né? Em sua grande maioria são os canalhas. Eu fiz uma lista aqui de coisas que eu acho que podem ser importantes para nos ajudar a continuar. Lembrar que, às vezes, nós imaginamos que um grande governo, um grande presidente, com feitos fantásticos, apesar de toda a oposição que ele sofreu, dos ladrões e dos covardes, da traição dos covardes, dos ladrões que queriam continuar roubando, ele não estava deixando, com ministérios éticos e pessoas capacitadas para conduzir o Brasil, mesmo lutando contra todos da nova ordem mundial, da esquerda, a esquerda coordenada pelo Fórum de São Paulo, por facções criminosas ligadas ao tráfico de droga, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, apoiando esses políticos que são a vergonha do Brasil, né? O lodo, as criaturas do pântano, né? Esses vermes que destroem, contaminam tudo, né? Essas pautas progressistas de destruir a família, destruir o que é certo, acabar com as nossas tradições e a nossa forma de que vemos a vida, né, como conservadores que somos, como tementes a Deus, nossa religiosidade, nossos hábitos e costumes, né? Ele conseguiu, apesar de tudo isso, inspirar milhões de brasileiros. Eu diria que, escrito no papel, são metade dos brasileiros que querem ele. Mas eu acho que o que não está no papel, que talvez tenha sido caído naquelas inconsistências declaradas pelo Exército, da equipe de tecnologia do Exército, se a gente for conseguir mais informações aí, mais profundas e mais corretas, eu tenho a impressão que 70% dos brasileiros preferiam ter Jair Bolsonaro no governo. Isso dito, só para lembrar, nós temos um movimento popular sem liderança que está na rua há mais de 60 dias. Isso é uma coisa impressionante. Eu acho que o único país do mundo em que os políticos não têm medo do povo é o Brasil. Porque em 5 dias lá ali no Sri Lanka derrubaram o presidente e estão pedindo a cabeça do primeiro-ministro. 5 dias. Não sei se lá foram violentos, se não foram violentos. O fato é, toda vez que eu converso com algum gringo sobre essa coisa do brasileiro, eles ficam apavorados como é que o governo não caiu ainda. Como é que pode um troço desse? Realmente é a covardia de alguns generais, que eu tenho certeza que as Forças Armadas não são assim, a covardia e a corrupção do legislativo, que domina em sua ampla maioria, que por mais que nós nos esforcemos para trocar isso aí, a gente não consegue, porque a legislação que eles criaram para se proteger é muito forte. Ou seja, em cada legislatura, dos 513 deputados, a gente consegue renovar o quê? 30? Por causa do coeficiente eleitoral, que eles se protegem para se conseguir um puxador de votos, como Tiririca da vida, e botar um monte de deputado que não tem voto nenhum, mas tem interesses obscuros por trás. É uma coisa assim, né? O toma lá da cá, o balcão de negócios,
O cara vai lá para arrumar projeção e dinheiro. Não vai lá para trabalhar pelo Brasil. A gente tem que mudar isso. Se não mudar isso, a gente não vai conseguir mudar o Brasil nunca. E a culpa é nossa. Ao longo dos últimos 40 anos, eles foram fazendo essas coisas e foram empurrando isso na gente e a gente foi aceitando. Agora, por exemplo, estão falando em proibir homem cidadão de bem andar armado na rua. E os bandidos vão andar armados? Ou seja, amanhã, se a polícia te parar e você estiver armado, mesmo com a licença que você adquiriu no governo Bolsonaro, você vai ser preso. Mas o bandido não vai ser preso porque ele continua armado. Eles não mexem com os colegas deles, eles protegem os colegas deles, né? Então daqui para frente, só quem pode armar são os capangas deles e os bandidos. O cidadão de bem, não. Interessante isso aí, né? Já estão falando em acabar com a polícia militar, acabar com a autoridade da polícia, do exército em torno dos seus quartéis. Quer dizer, vão acabar com tudo. Quer dizer, o nosso direito de manifestação vai ser totalmente extinto. Caçaram o passaporte de brasileiro. Isso é crime. E caçaram por opinião. Isso não existe. O cara virou uma apátrida nos Estados Unidos, o Constantino e o Figueiredo, porque estão dando opinião. Que país é esse que o jornalista, o comentarista político não pode dar opinião, que ele perde o passaporte, tem suas redes derrubadas, as suas contas congeladas? Como é que a gente pode permitir que uma decisão monocrática de um juiz destrua a vida de um comentarista porque ele deu a opinião dele? Onde é que nós vamos permitir que esse Brasil chegue? Então vamos lá, minhas ideias do que nós devemos fazer para mudar isso aí, né? Seria o que temos que fazer para resgatar o Brasil. Teria que completar até o Brasil para os bons brasileiros, né? 1. Manter e aumentar os protestos nas ruas. Temos que botar mais gente na rua. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo. Chuva, sol, tem que trabalhar, tem um monte de coisa, mas tendo uma chance, tendo um tempo, vá lá, canta o hino nacional, reza o Pai Nosso conosco lá, para que, quem sabe, a gente consegue empolgar outras pessoas para aumentar esse movimento. Tem que parar o Brasil também. A greve está na Constituição. Então vamos fazer uma greve geral para parar o Brasil. Ah, vai faltar comida? Vai. Vai faltar combustível? Vai. Tem que fazer, não tem parto sem dor. Tem que ter luta, tem que ter suor, tem que ter sangue. O sangue que eu digo é maneira figurativa, tá? Não estou propondo nada violento. Eu acho que faz parte. Você tem que lutar pelo que você quer e nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Eles tiveram 40 anos para fazer o que fizeram. Nós temos que terminar isso aí em menos de 4. Porque se a gente deixar 4 anos, eles vão se perpetuar no poder e essa cortina negra das trevas comunista vai tomar conta do Brasil. O negócio vai piorar de maneira rápida e numa altura que ninguém acredita que seja possível. Por favor, leiam sobre Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Na China, você acha que você tem direito de ir de uma cidade a outra sem autorização? Não tem. Chinês só pode se locomover de um lugar para o outro autorizado. Bom, os deputados que vocês votaram, que vocês têm acesso através de contato direto, sabe onde é que ele mora, e-mail, encham a paciência deles, exigindo que eles não permitam que as pautas nocivas dos brasileiros sejam aprovadas no Congresso. Nós temos que bloquear tudo, bloquear sempre, tudo que não pode passar, que seja contra o povo brasileiro, que defenda a impunidade dos corruptos e puna o povo brasileiro. Hoje em dia só vai preso no Brasil quem tem a opinião contrária deles. O resto dos outros estão sendo soltos. Traficante está sendo solto, estuprador está sendo solto. Outro dia eu li no jornal que no Fórum Mundial Econômico, dizendo que os pedófilos vão salvar o mundo. Meu Deus do céu, onde é que vai parar esse troço?
criticar pesadamente o governo em todas as reuniões sociais. Seja o chato, mas seja um chato bem preparado. Chega lá com uma argumentação, não grite, apenas diga. Como é que vocês podem aprovar um cara desse, um ladrão comprovado? Não, não foi ladrão, é ladrão sim, foi condenado em 3 instâncias. Mudaram porque havia interesse político de corruptos. Vocês estão apoiando corruptos. Tem que fazer isso sempre, porque eles fizeram isso conosco. A gente ficava quietinho, para não criar caso, para não ser chato. E aí o que aconteceu? Estamos agora entubando o que aconteceu com isso, com a nossa ausência no debate. Né? Fazer sempre oposição sistemática ao governo em tudo, exceto as pautas que favorecem o Brasil e o povo brasileiro. Exigir permanentemente que se aprovem os votos impressos e auditáveis. Lembrar que o voto é secreto, tem que ser secreto pela lei. O voto é secreto, é obrigatório que seja secreto. Porém, a apuração é pública e tem que ser feita nos TREs locais, com a fiscalização aberta aos partidos e ao público. É assim que tem que ser, não é assim que está sendo feito. Eles estão mandando via internet para o centro lá daquela salinha fechada, onde 30 pessoas têm acesso, e depois eles dizem que eles querem. Não pode ser assim, é contra a lei isso. Isso é crime de lesa pátria. O TRE está fazendo isso contra nós. Será que o que nós sabemos é o que é verdade? Ou alguém lá dentro pode ter mexido em alguma coisa? A gente não sabe, né? Tomar postos-chave na formação de opinião, em escolas, universidades, cargos de administração pública e mídia. Nós temos que participar disso aí. Nós temos que fazer concurso público. Nós temos que virar professores primários do ginásio, do segundo grau, da universidade. E, ao longo das nossas aulas, não é fazer doutrinação, não. É demonstrar aos seus alunos que aquela a informação que o outro professor de humanas te deu pode não ser verdade. Abrir a cabeça dele para o debate, para uma outra posição. A função do professor é abrir as mentes para que a pessoa pense por si mesma e julgue o que ela considera ser certo ou errado. Não aquilo que foi mandado repetir, como é feito hoje em dia, onde só a única coisa que presta é o que eles querem, não importa como se chega lá. Eles são capazes de qualquer coisa para chegar ao poder, se manter no poder. É isso que eles acreditam, tanto é que eles repetem a mesma coisa sempre. Repare que qualquer a diferença de opinião que você tem um cara de esquerda, ele começa te agredindo, te ofendendo, e sempre com a mesma retórica, inclusive acusando pessoas de coisas que eles não fizeram. Por exemplo, o Bolsonaro foi corrupto. Aonde? Corrupto é o Lula. Ele é corrupto. Foi condenado. Não sei o que estou dizendo. Foram juízes, ao longo de todo o processo, condenaram ele. Aí, o fato de ter dito que o local onde ele foi julgado não é o local apropriado, não era o endereço apropriado, não muda o fato que ele foi condenado pela legislação que nós temos em vigor. Ou seja, a condenação foi suspensa pelo local, mas não deixou de existir a condenação. Aconteceu, de acordo com a lei. Bom, eu proponho, finalmente, que nós sejamos participativos e inteligentes, porque o seu futuro e dos seus filhos depende de você. Tá? Se você não participar, não se interessar por política, como eles fazem há 40 anos, nós vamos continuar sob o domínio deles. Isso não vai ser bom, nem para você, nem para o Brasil. E te digo mais, o isentão, aquele que acha que votei na Tebet e tô legal, não tá não. Eles vão chegar em você também, ok? Porque se não repetir exatamente o que eles querem o tempo todo, você também vai ser caçado. E se não existe limite à oposição, que a grande mídia finge que não vê, vai chegar neles também. Porque quem vai reclamar das arbitrariedades? Quem vai se colocar contra as arbitrariedades? Estão calando quem faz isso? Estão prendendo quem faz isso? Estão tirando a imunidade parlamentar de quem faz isso? Estão querendo caçar os parlamentares que fazem isso? Daqui a pouco não tem mais ninguém
que possa fazer qualquer coisa contra isso. Porque todos serão calados, todos serão expurgados do processo político brasileiro. E vai chegar em você também que não é exatamente o que eles querem. Abram o olho. Existe uma luta entre eles agora grande. Foro de São Paulo e comunistas ou a nova ordem mundial. Tá? Estão lutando para ver quem domina o Brasil. Foro de São Paulo e comunistas, basicamente PT. Nova ordem mundial, PSDB. Ok? O projeto do PSDB deu errado com o Dória. Então, botaram o Alckmin na esperança de que o Alckmin tire o Lula. O Lula percebeu isso, está tirando todo o PSDB do governo para ter só PT. Isso vai dar problema entre eles. E você acha que a parte que perdeu não vai ser perseguida também? Vai também ser perseguida. Aquele imbecil falou, eu votei no PT conscientemente, mas eu estou com medo. Ou seja, casou o Kid Bengala e está com medo da lua de mel? Aguenta, meu filho, agora você aguenta. Ok? Ok, pessoal? Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.